Olá, turminha, abraço. Como é que estão? Estão todos bem? Vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo que a gente explicou na aula passada, né? A gente vai frisar um pouco mais para vocês conseguirem fazer a atividade que eu irei passar na sequência, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre as licenças de software, né? A gente tem que frisar que todo programa, site ou aplicativo, ele tem um código-fonte, né? Um código-fonte que é gerado, que é digitado, então ele é compilado e depois é transformado no programa executável, no site ou no aplicativo que a gente utiliza todos os dias, tá certo? Então, essa questão desse código-fonte a gente vai ver de forma mais detalhada nas próximas disciplinas que a gente for trabalhando, tá? Vocês vão ter disciplinas específicas para entender um pouco mais sobre o que é essa programação. Hoje não é o forte ainda da nossa aula, ok? O que a gente tem que entender é que os sistemas operacionais, programas ou aplicativos, tá? Eles apresentam meios de aquisições diferentes, né? E esses meios, às vezes, a gente chama de licença, né? Primeiro a gente vai destacar o que é um software proprietário. Às vezes as pessoas confundem a questão do software proprietário. O que é um software proprietário? É qualquer cópia, redistribuição, alteração é totalmente proibida, tá? Ou seja, mesmo que você pague aquele software, você pagou aquele software para sua máquina, você não pode sair distribuindo ele como você bem entender, ou sair alterando as funções, ou tentar, digamos, entrar no código-fonte, né? As pessoas acabam que tentam de forma bruta entrar no código do programa e tentar alterar alguma das funcionalidades do programa, que é o que acontece muito, né? A gente já falou isso em sala de aula, né? E caso descumprido os termos, né, pessoal, a empresa ou a pessoa ela pode responder judicialmente caso a desenvolvedora queira entrar com ação judicial, tá? Então, ela pode entrar porque o software ele é proprietário. A pessoa que adquire o software ele não pode sair distribuindo ou fazendo cópias indevidas ou até mesmo sair vendendo, como às vezes as pessoas fazem, né? Compram e tentam sair distribuindo, vendendo o software ou o aplicativo, tá? O modelo de software proprietário é aplicado por alguns dos principais programas utilizados, né? Que é os que a gente mais vê assim durante o nosso dia a dia, que é o Photoshop, o Windows, o Microsoft Office, que também é da Microsoft, né? Que é da mesmo proprietária do Windows, o macOS, entre outros sistemas e outros programas que a gente utiliza. Nesse modelo, a gente tem aí alguns dos principais softwares proprietários que são utilizados, certo? Esses softwares proprietários, pessoal, eles têm dois tipos de eles têm licenças diferentes, né? Primeiro, a licença perpétua, que eu já até falei para vocês o que é uma licença perpétua, né? Ou seja, você adquire ele e você vai poder utilizar ele para o resto da vida, né? Como é o caso, por exemplo, do meu Windows. O meu Windows ele tem uma licença perpétua, né? É, ele já está vinculado à minha conta da Microsoft. Toda vez que eu formatar meu computador, eu posso utilizar a licença OK do Windows, tá bom? Então, esse é um tipo de aquisição de software proprietário. Lembrem que não é porque um software é proprietário que ele é um software pago, tá? A gente tem que destacar um pouco isso, eu vou falar um pouco mais à frente. A gente já tem o outro tipo de licença, pessoal, que é o uso temporário. O que é esse uso temporário? A gente tem um tempo, né? Tipo, de um ano, de dois, de um mês. Acaba que muda muito de empresa para empresa, de aplicativo para aplicativo, vai mudar muito, né? Por exemplo, meu antivírus, que eu já falei para vocês do Kaspersky, eu pago todo ano a renovação do meu antivírus, ou seja, eu tenho um software proprietário sobre licença temporária, tá? A cada ano eu tenho que renovar essa licença dele, tá? Mas não é porque eu tenho a licença que eu vou poder sair distribuindo para todo mundo, né? Normalmente ele tem o limite de celulares ou de computadores que ele pode se conectar, né? No meu caso são apenas 3, ou seja, passou de 3, ele vai bloquear, tá certo? Ele não vai ter essas limitações, certo? Por outro lado, a gente tem o software como serviço, né? O software como serviço, o que é isso, professor? Você paga por um serviço que normalmente ele não está armazenado em si na sua máquina, em si na nuvem, tá? Ele vai estar na grande rede e você vai estar usufruindo desses dados sem estar basicamente no seu celular. Que é o caso da Netflix, Spotify. Você não é obrigado a baixar o aplicativo, né? Você paga por ele, mas você não é obrigado a estar com ele no seu celular, por exemplo. Ok? Todos os filmes, músicas, eles estão lá na nuvem, tá? Então são grandes exemplos aí de software como serviço, certo? A gente tem uma outra opção
que é o software livre, né? As pessoas confundem muito software livre com open source, mas hoje a gente está aqui basicamente para diferenciar um pouco para vocês sobre isso, tá? O software livre, pessoal, a pessoa física ela ganha permissão ampla de download, instalações, estudo código-fontes, modificações das funcionalidades e distribuições, sem se preocupar com a desenvolvedora inicial, tá? Com a proprietária do código-fonte. Daí ele pode fazer essas alterações e distribuir da forma como ele quiser, tá? Com suas alterações. Beleza? Para a gente dizer que um software ele pode ser considerado livre, tá? Primeiro, a gente tem que dizer que a liberdade de executar o programa como você deseja, né? Para qualquer propósito. Segundo, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. A gente consegue fazer isso com Windows? A gente consegue fazer isso com Microsoft Office? A gente consegue fazer isso com macOS? A gente não consegue fazer isso, tá? Então, já descarta logo ele como livre, né? A primeira opção também, o Windows não se encaixa, tá? No terceiro, que a gente começa com 0, 1, 2, 3, né? Como depois a gente vai entender um pouco mais desse 0 ou 1. A terceira opção ali, que é a liberdade de 2. A liberdade de distribuir cópias do modo como você deseja ao próximo. Os softwares proprietários não permitem isso, tá? Então, é uma característica do software livre. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o software open source, ok? Para a gente entender a diferença de um para o outro. E depois a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outras pessoas, tá? As vantagens do software livre, pessoal, é o quê? Clara economia de recursos, correção de falhas, compartilhamento do código-fonte, aumento do número de desenvolvedores, melhoria na qualidade do código, maior segurança, maior diversidade, redução de dependências de empresas estrangeiras, tá? Só para a gente destacar um pouco mais, essa maior segurança, o que seria isso, professor? Acaba como o software está livre, várias pessoas têm acesso a esses códigos, ou seja, o risco de se tiver digamos, algum código malicioso, ele vai ser visto bem mais rápido do que quando você estiver utilizando um código fechado, tá? Ele vai ser visto por outros desenvolvedores, então acaba que o risco de ter códigos maliciosos nessa fonte é bem menor, porque ele vai estar disponível para todo mundo, estar vendo, estar acessando e poder estar corrigindo essas falhas, ok? Por outro lado, a gente tem o open source, tá? As pessoas acabam que confundem muito o open source com software livre, tá? A gente tem uma diferença de open source para software livre, tá? O open source, pessoal, também é conhecido como código aberto, né? Que é a tradução exatamente aí para o português. Ele tem licença de uso, mesmo que isso não envolva valores por suas liberações. Ou seja, por mais que o código dele seja aberto, você não pode sair distribuindo para todo mundo, tá? Ele tem uma licença de uso. Você tem que entrar em contato com a desenvolvedora inicial, ela tem que saber de que forma que está saindo, tá? Para então ela poder liberar, ok? O software livre, pessoal, implica a não propriedade do software. O open source pode ter um dono, como por exemplo os drives da NVIDIA, que são open source hoje em dia, com o código-fonte podendo ser acessado por terceiros, mas quem vai promover alterações nela é a própria NVIDIA, tá? Então a gente tem que diferenciar o que é um open source, que é um software livre, ok? Os software livres, pessoal, eles liberam a seus usuários seu código-fonte, o que significa que os próprios usuários podem acessá-lo e editá-lo buscando criar ferramentas, funcionalidades e etc, tá? Aí a gente tem um exemplo aí do nosso código do software livre, ok? Só para diferenciar a questão do software livre para o software gratuito. Às vezes as pessoas já imaginam que é porque ele é livre, ele é gratuito, e porque ele é gratuito, ele é livre, tá? A gente tem que diferenciar essas questões, ok? Já os softwares gratuitos, pessoal, eles não possuem nenhuma grande vantagem, além do fato de não ser necessário pagar para utilizá-lo, tá? Não é porque um software ele é gratuito que ele vai ser livre, tá? A gente tem que deixar isso bem claro, que as pessoas confundem, porque é gratuito ele é livre. Não, tá? Às vezes tem software que, por exemplo, do Paint 3D aí que eu coloquei, ele é um software gratuito, mas ele não é um software livre para você sair alterando como você quiser, inserir novas funcionalidades, criando a sua própria versão do Paint, tá? Aí no final aí a gente tem uma charge aí que é mais ou menos o seguinte, pessoal. É muito utilizada a seguinte frase, né? No software livre, você controla o software.
E no software proprietário, o software controla você, tá bom? Então é mais ou menos dessa forma que funciona. Eu vou passar uma atividade pequena para vocês responderem a respeito aí do nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom?